Pedi para o Diego criar uma playlist que vai estar lá nas nossas redes sociais, dizendo o seguinte: Luz para a Vida. Quando você quiser encontrar alguma das aulas que aqui vamos passar, né, das palestras que teremos aqui, então você vai lá nessa playlist, abre o YouTube, diz: eu quero acompanhar, eu perdi uma, eu tive que faltar aí uma semana, eu quero pegar de volta a aula, ou a lição, ou como você queira chamar, entendeu? A mensagem, vai lá na playlist Luz para a Vida. Nós temos lá aprofundamento na consciência crística, nós temos lá consciência crística também, né? E depois outra, aprofundamento na consciência crística, e agora Luz para a Vida. O que chamamos de luz para a vida? A palavra mandamento no hebraico, ela foge um pouquinho, mas eu fui mais atrás um pouquinho, fui no proto-hebraico. Não vou aqui tratar desse assunto nessa noite, mas só para que você tenha um entendimento. No proto-hebraico, a palavra mandamento, ela é uma frase, e ela diz: luz para um caminho próspero, ou luz para um caminho perfeito, ou pleno, como você queira, tá? E, usando desta etimologia, luz para um caminho perfeito, eu resolvi colocar aqui: caminho sempre na Bíblia é um sinônimo de vida. Então eu tenho luz para a vida. Nós que estamos aqui existindo nesse plano e sendo aperfeiçoados por Deus para as boas obras, nunca esqueça isso, tá? O grande trabalho de Jesus foi nos chamar para as boas obras, nos aperfeiçoar para que façamos boas obras, façamos um bom dia, façamos uma boa sociedade, que nós sejamos agentes do bem em nome de Cristo aqui na terra. Paulo, fazendo uma alegoria, ele diz: olha, Jesus é o cabeça e aqueles que se reúnem em torno dele é o corpo dele. Você vai ler na sua Bíblia aí, na tradução João Ferreira de Almeida, Cristo é o cabeça e a igreja, a assembleia, a reunião dos que seguem a Cristo é o seu corpo. Logo, se você prestar bem atenção, tem gente que reclama: cadê os milagres, cadê isso, cadê aquilo? É que não, hoje, a ação de Cristo aqui na terra é através de mim e de você. É através de nós. Cristo manifesta-se ao mundo através da nossa vida. Obviamente, eu estou falando daquele que entregou-se de verdade à proposta de Cristo. Outra coisa que eu preciso aqui tirar da mentalidade, principalmente daqueles que vieram do meio pentecostal, estes têm mais dificuldade de entender a proposta de Jesus, porque tudo lá virou um ritual e um misticismo. Logo, há uma ideia que para estar em comunhão com Jesus tem que estar chorando, tem que estar falando línguas estranhas, tem que estar envolto num emocionalismo. Mas eu sinto muito, eu vou decepcionar a estes. Jesus tinha uma escola, e na escola não tinha emocionalismo. Você consegue entender isso? Uma reunião com Jesus era uma reunião de ensino. Era uma reunião onde a gente olhava um no olho do outro e ele instruía para a vida. Não tinha o emocionalismo, não tinha as línguas estranhas. Não, irmãos, não tinha. Não tinha. E eu não vou nem entrar nas profundezas desse assunto hoje, porque comeria muito tempo, mas vocês podem conversar comigo no particular e me pedir explicações que eu estou preparado para responder, entendeu? A respeito das línguas estranhas. As línguas estranhas que eu mesmo já falei muitas vezes, entendeu? Mas nós fomos muito, mas muito influenciados nas decisões destas questões.
e nos entregamos emocionalmente ao estímulo que recebemos. E como consequência, pouco aprendíamos da verdade de Jesus. Por isso mesmo, sempre houve uma interrogação: escuta, por que ele vai lá na igreja e ele fala línguas estranhas e tal, mas ele compra aqui no meu mercado e não paga? Nós temos uma amiga aqui hoje à noite que teve problemas com alguns, entre aspas, crentes que compravam alguma coisa dela e não pagavam. Por que não pagavam? Porque estavam mal instruídos. Porque o caráter não estava aperfeiçoado. Porque a índole ainda era torta. Pois não tinham ética. Não aprenderam. Entendeu? Então, com Jesus a coisa era mais estreita. O caminho se apertava. Não era... glória a Deus, aleluia, não. Ai, irmão Adilson, mas eu li lá que eles gritavam hosanas nas alturas. Foi uma vez, na entrada dele em Jerusalém. O restante, aprendiam e aprenderam, até que passaram a praticar. E quando ele se foi, os seus alunos deram continuidade à sua obra. Por quê? Porque aprenderam. Então, não é um oba-oba, não é um emocionalismo. A escola de Jesus, o aprendizado com Jesus, é um aprendizado para aplicabilidade no nosso viver. Outra coisa, nada do que ensinamos aqui é para esse, para aquele, para aquela. Não! Quantas vezes ouvi, né? Amigos que vêm, essa palavra foi para minha sogra. Foi nada, foi para ti mesmo. Entendeu? Essa palavra foi para o meu sogro. Não foi não, foi para você. Entendeu? Essa palavra é lá para aquele sujeito que eu conheço, para aquela minha amiga, para minha filha, para o meu filho. Não! Olhe, o Evangelho é para mim. O Evangelho é para mim. Tudo que eu aprendo do Evangelho é para mim. O que eu reparto é a minha alegria, é o meu prazer, é o meu bem-estar, é a minha paz, é o meu shalom. Isso é o que eu reparto, é o resultado do que aplicado experiencialmente na minha vida, saboreei. E passou a ser, então, para mim, sabedoria. Que sabedoria vem de sabore. E o que eu saboreei na aplicabilidade do meu ser é o que eu reparto. Lamentavelmente, alguns só passam que não experimentaram. Só olha, pega essa fruta aí que é boa, é uma maçã, pode comer, é docinha, mas você comeu? Não. E como é que você sabe que é doce? Não, porque me disseram que é doce. O sujeito não experimenta, entendeu? Mas quer passar para os outros. Então, no ensino de Jesus, isso cai por terra. Bom, dito isto, vamos a um aprendizado das palavras de Cristo. Quem lembra o que é arrependimento? Eu não estou falando aqui dos sinônimos do dicionário. Nós temos uma listinha, e arrependimento é o primeiro do quê? Não ouvi. Tem gente aqui nessa casa nessa noite? Tem. Ninguém lembra. Arrependimento nós estudamos que é o primeiro dos mandamentos de Jesus. Você agora está percebendo por que é necessário ser repetitivo naquilo que se aprende? Por que temos que ter métodos pedagógicos de repetição e repetição? Você já notou que nos evangelhos Jesus fala a mesma coisa 8, 10, 12 vezes, só que ele conta histórias diferentes para falar da mesma coisa? Ele fala do reino de Deus comparando a uma rede, comparando a um grão de mostarda lançado na terra, comparando a uma porta, enfim, ele vai falando do reino. Ele comparou o reino até com 3 medidas de farinha, com uma medida de fermento que uma mulher
coloca na massa para formar o pão. Até com isso ele comparou. Olha só. Por que ele repetia ensinos com palavras diferentes? Ou então, primeiro, porque Jesus era um judeu. Então ele tinha toda a cultura judaica. Há que se entender isso. Nós temos um distanciamento para entender Jesus, nós temos uma dificuldade em muitas coisas do que ele fala. Porque nós, brasileiros, entendeu? Fomos colonizados aí pelos portugueses, né? E então temos aqui muito da cultura portuguesa e somos brasileiros totalmente com uma visão distante da realidade judaica, certo? A Bíblia é um escrito totalmente judaico. 98% dela é uma escritura judaica. Logo, as histórias que estão ali, os argumentos que estão ali na Bíblia, são todos dentro da cultura judaica. Por isso que às vezes nós não entendemos algumas coisas que lemos, não entendemos algumas coisas que nós investigamos na Bíblia, porque para entendê-los nós precisamos mergulhar um pouquinho em estudos da cultura judaica. Aí nós vamos passar a entender. Uma das coisas que os judeus fazem é ser repetitivos no seu ensino. Eles também usam muito versos, poesias, parábolas, histórias. São os maiores contadores de história do planeta. Ninguém conta tanta história como eles. São especialistas em contar história. É aí que você encontra as histórias do Gênesis. Tá? Mas, irmão Adilson, não foi uma revelação de Deus para eles? Não, não foi. Mas aí o irmão tá tirando o valor teológico da Bíblia. Não estou não, eu estou só sendo realista. Eu quero que você cresça, entendeu? Eu sei o que está lá, eu sei por que está lá, entendeu? Por exemplo, eu quando vou lá ler a história de Adão e Eva, eu não vou lá porque tem uma revelação de Deus ali. Não. Eu vou lá entender o que a lei dada a Moisés, como ela se reflete na história de Adão e Eva. A história de Adão e Eva é a minha história, a sua história. É de todos nós aqui. Todos nós. Assim como a história de Caim e Abel, a própria história do Abraão, entendeu? Todos aqui estão inseridos lá naquelas metáforas. A criação, um dia, outro dia, tem todo um sentido, lógico. Você sabia que antes do Gênesis, antes do Gênesis bíblico, judaico, já tinha o Gênesis lá atrás, dos sumérios. E por que então é escrito o Gênesis dos judeus? Porque o monoteísmo começa, você sabe o que é monoteísmo, né? Quem não sabe? Não tenha vergonha não, nós estamos aprendendo. Monoteísmo é a crença em um só Deus. O monoteísmo nasce com Abraão, com a história de Abraão. Antes de Abraão, não tinha monoteísta. Não tinha. Era tudo politeísta. Um acreditava que a lua é deusa, que o sol é Deus, que a árvore é também uma deusa, que a montanha é outro Deus, que o mar é um Deus, que o vento é um Deus, que a chuva é outro Deus, e assim sucessivamente. Todos os fenômenos da natureza eram considerados a ação de um Deus. Então tinha muitos e muitos e muitos deuses. Aí com Abraão surge o monoteísmo. Ao surgir o monoteísmo com Abraão, Moisés, que era instruído em toda a ciência egípcia, precisou orientar os descendentes de Abraão como que o sol não é um Deus. Então ele vai escrever o Gênesis fazendo uma contestação do Gênesis sumério e apresentando, não.
Deus é o que criou o sol. Deus é o que criou a terra. Deus é o que criou as águas. E assim sucessivamente. Ele vai colocando que Deus é o criador de todos os elementos da natureza. E surge a fé em um só Deus. Ok? Ora, para estimular essa fé, eles vão criar várias histórias. E essas histórias, cada uma delas tem um sentido pedagógico. Vai ter um sentido pedagógico. É fazer nós olhar para a dualidade, não o dualismo. Não confunda. Dualismo é uma coisa, dualidade é outra coisa. Ele mostra que a vida toda está numa dualidade entre luz e treva, bem e mal, escolha certa, escolha errada, violência ou mansidão, e aí sucessivamente. Os ensinos do que eles vão chamar Torá, entendeu? É todinho estabelecido para fazer uma boa escolha na vida. E tudo, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia tem uma única função: nos incentivar, nos instruir a escolher o que é bom, a escolher o bem, a praticar o bem, a amar as pessoas. Esse é o sentido, entendeu? De sorte que eu já falei aqui, se quiserem um resumo da Bíblia toda, alguém vai dizer: irmão Adilson, mas eu não sei ler, como é que eu vou aprender o que tem na Bíblia? Basta tu aprender uma coisinha. Qual é, irmão Adilson? Guarda, hein? É uma frase. O resumo de toda a Bíblia é: faça o bem. Faça o bem. Se você quer um resumo das profecias e de tudo, Jesus deu um resumo dos profetas e da lei mosaica. Pega todos os livros da lei, de Gênesis a Números, e depois todos os profetas, e Jesus disse: olha, tem um resumo para vocês. Se vocês acham difícil decorar, se acham difícil guardar, então eu vou dar um resumo para vocês daquilo que é a lei e os profetas. Qual é o resumo, Jesus? É simples. Tudo que tu queres que o outro faça para ti, faça tu para ele. Olha que coisa linda. Aqui está o resumo da Bíblia toda. Tudo que quereis que os homens vos façam, assim façais vós a eles. Olha que coisa interessante. Eu quero ser bem tratado? Trata bem. Eu quero ser amado? Ame. Eu quero ser ajudado? Ajude. Eu quero justiça para o meu lado? Seja justo com os outros. E assim sucessivamente. É o cumprimento de toda a lei e os profetas. Não é maravilhoso essas coisas? Diante desse quadro, e entendendo, por que eu estou explicando isso? Para você entender o quanto nós perdemos tempo com o oba-oba da igreja. Todos nós, eu e vocês, com os rituais religiosos, entendeu? Com as coisas que nos envolvia, o ativismo religioso, pela simples religiosidade, só nos trouxe prejuízo de aprendizado. Não era para ser assim. Por isso mesmo Jesus diz lá no Mateus capítulo 28, lá nos últimos versículos, ele diz assim: ide, ele diz para os apóstolos, ide, ou indo, é um gerúndio lá, indo, ensinai as nações, a palavra é etnias, os povos diferentes, ensinem eles a guardar o que eu vos tenho mandado. Ele não mandou abrir igreja, ele não mandou criar denominação, ele não mandou discutir política, ele não mandou dizer para o índio que o índio tem que deixar de ser índio, não, ele não mandou ninguém mudar de religião, nada disso. Ele disse: ensinai a guardar o que eu ensino para vocês. Aí pega os ensinos de Jesus e veja o que ele ensinou. É maravilhoso.
cabe em todos os povos. Ninguém precisa deixar de ser o que é para seguir os ensinos de Jesus. E é diante disso que hoje à noite, com luz para a vida, quero tratar do primeiro mandamento de Jesus, ou do primeiro princípio ensinado por ele. E o princípio é arrependimento. Arrependimento. Esse é o princípio. Em Mateus, capítulo número 4, versículo 17, o que também vai repetir o evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 15, e ainda Lucas, ou vice-versa. Eu poderia dizer que o primeiro evangelista é Marcos, depois seguido por Lucas e Mateus. Tá? Lucas 13 e 3, todos vão dizer em uma só voz que Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento. A primeira vez que eu separei essa escritura e esse princípio, arrependimento, eu confesso que eu fiquei meio duvidoso de tratar disso. Porque a primeira coisa que me veio à cabeça, mas se arrepender do quê? Aí alguém religioso logo vai dizer, dos pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Mas aí nós vamos conversar com um justo. E o justo vai olhar para nós e dizer, mas espera aí, eu não ando no pecado. Alguém apressadamente vai dizer, olha, mas como não anda no pecado? Todos pecaram. Será? Será que está certa essa escritura? Não houve homens justos? Era Elias um pecador? Era Daniel um pecador? E agora? E o que nós vamos falar de tantos outros das escrituras eram pecadores? E isso me chamava a atenção. Mas Jesus disse que é para se arrepender. Que o primeiro passo para um encontro com a escola do divino é arrependimento. Vamos para o dicionário e nós vamos encontrar no dicionário uma coisa. No nosso dicionário de português ele vai dizer o seguinte: olha, arrependimento é remorso. Mas peraí, eu não tenho remorso. Você tem? Eu sei que tem alguns que têm. E remorso é uma coisa ruim, porque remorso é algo que está muito gelado aí, desliga. Isto, dá um sossego aí para a turma. Então, remorso é um sentimento ruim, que muitas vezes adoece o indivíduo. Foi por remorso que Judas saiu para se enforcar. Porque o coração dele se encheu de remorso. Seria isto que Jesus está dizendo para nós? Para nós andar com remorso? Óbvio que não. Jesus Cristo sempre tratou do coração, do psicológico das pessoas. Jesus sempre quis que as pessoas tivessem shalom, que as pessoas estivessem plenas. Ele encontrou com pessoas que de fato viveram muito errados com relação à visão social, errados com relação aos seus parentes, errado com relação ao seu cônjuge. Ele encontrou pessoas de todos os tipos. E o que ele fazia? Ele curava essas pessoas. E quando eu falo de cura aqui, eu não estou falando de milagres, de sinais milagrosos. Ele curava as pessoas com a argumentação. Dizia, filho, não tenha medo. Olha, papai do céu te ama. Mas eu sou tão mal, eu sou tão ruim, eu estou tão fora do caminho, eu estou tão distante da correção. E Jesus consolava essa gente, consolava os tristes. É o que ele fez. Os desprezados, os marginalizados, os que preconceituosamente foram lançados fora da visão social, que a igreja não recebia eles.
Jesus os abraçava, Jesus tratava deles, Jesus cuidava deles. Então não é de remorso que Jesus está falando. Percebi também que o dicionário ainda diz, ele tem um outro estágio, que o arrependimento trata de pesares, e aí já não tão forte quanto o remorso, mas por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito assim. Já é brando aqui. Eu disse, e a partir daqui? Mas aí eu também lembrei que, como é que se fala anualmente, e quando eu vou às raízes judaicas, eu encontro uma coisa todo ano. Tem a semana de uma festa judaica que termina com Techuvá. Techuvá. E aí eu fui investigar Techuvá. E Techuvá é algo interessante. Que Techuvá é o que deveria ter sido traduzido para nós nas nossas Bíblias. Techuvá trata de retorno, de voltar. É algo que não trouxeram para nós, trouxeram a palavra arrependimento, porque o tradutor, na época, é o que ele encontrou. Mas, na verdade, Jesus estava falando em aramaico. Era a linguagem. Todos os historiadores dizem, olha, a linguagem de Jesus era aramaico. Que não é o hebraico, é o aramaico polido, que foi polido, é a linguagem erudita. E o aramaico, a linguagem do povão. Entendeu? E aí Jesus estava falando em aramaico. E eu pergunto, por que que o tradutor não foi buscar uma visão melhor para nós? Porque o que Jesus, na verdade, está tratando é de Techuvá. E Techuvá é uma palavrinha hebraica. Eu tenho um slide aí, deixa eu ver se eu encontro aqui para o Diego colocar lá, que tem ali a palavra, claro, não sei pronunciá-la, né? Eu preciso que você só tenha uma noção do que eu estou falando. É o 11. 11 ali, só para você entender. Techuvá. A princípio, se fosse uma tradução interlinear, ficaria retorno. Mas ela é mais profunda, porque no hebraico ela tem um aprofundamento maior, essa palavrinha. E ela diz assim, ó, se nós formos sublinhar ela, né? Ela diz, voltar à natureza original. Voltar à natureza original. Retornar para mim mesmo. Olha que interessante. O que Jesus está dizendo, o que nós chamamos de arrependimento, na verdade, os apóstolos de Jesus ouviram assim, voltem para vocês e encontre em vocês o Pai Celestial. Daí o episódio que lá na frente ele vai dizer, o reino de Deus está onde? Dentro, em vós. Ora, se Deus governa dentro de nós, não adianta procurar Deus por aí afora. Nós não vamos achar. Pode sair por aí. Diz o profeta, se alguém sair tateando, não o encontrará. Olha só. Mas volte-se para si. Aquilo que eu já ensinei aqui, do caminho estreito, porque o caminho estreito é exatamente esse caminho que eu faço, onde ninguém mais pode passar, só eu, que é o caminho para dentro de nós. O caminho que nos leva ao conhecimento do nosso eu sou. No encontro com o eu sou, que somos nós mesmos, nós vamos encontrar aquele que é na Escritura chamado de grande eu sou. Só a partir do momento que eu me encontro é que eu posso encontrar o meu Criador. Não tem como encontrar
o meu Pai se eu ando perdido? Se eu ando por caminhos que me levam para longe do Pai, não tem possibilidade de eu encontrá-lo. É preciso o retorno. Isso não chama a atenção de vocês? Teshuvá é o verdadeiro arrependimento. Primeiro, o encontro comigo mesmo. Parar de cuidar da vida dos outros, parar de apontar o dedo para os outros, parar de julgar os outros, parar de ofender, de machucar, parar de atirar pedras e passar a ter cuidado de mim mesmo, a me examinar, a me conhecer, a investigar o meu interior, a não me preocupar. Olha só a tolice quando a gente está para fora da gente, perdido. O que o fulano está pensando de mim, não? O que tal pessoa está pensando? Tem gente que até se justifica, está num lugar, diz, não pensa que eu estou... Ninguém está pensando... Eu costumo dizer às vezes para algumas pessoas, você não é tão importante quanto você pensa ser. Entendeu? Você sabia que tem gente que não perde um minuto com você? Porque está cuidando dele. Quem cuida de si mesmo não tem tempo para cuidar dos outros. Então, quando Jesus está tratando de arrependimento, ele está dizendo assim, olha, muda a tua atitude. É claro que ele está falando que a mudança é psicológica, e nesse sentido, então nós vamos falar de metanoia, a palavra grega, entendeu? Onde há uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. O arrependimento do qual Jesus está tratando é esse. Ele está vindo de uma cultura que vê arrependimento diferente de nós. E ele está dizendo para os seus discípulos, eu fico lá imaginando, né? Ele não está falando grego, ele não está falando português, ele está falando em aramaico. E ele vai falar exatamente aquilo que é a cultura e o aprendizado dele. E deles, até porque se ele falasse lá, entendeu? Aisamalakai. Não é assim? Se ele falasse Aisamalakai, não ia ser estranho para eles? Eles iam entender? Não ia entender nada. Entendeu? Chegasse outro, chupa bala house. Eles iam entender? Não. E adiantaria Jesus ficar falando palavras que ele não entendesse? Não. Não. Paulo, que era um poliglota, é o apóstolo que ousou mostrar aos outros apóstolos e à igreja de Coríntios que falar em outras línguas num lugar é só para parecer doido. Ele disse, irmãos, de que adianta vocês se reunir, e eu vi, ele falou dele, e falar em outras línguas. Nós reunidos aqui, e eu falando inglês. Ele disse, eu não vou ser um bárbaro para todos os que estão me ouvindo? Nós vamos ficar olhando, não entendo. Ou então eu vou falar, sei lá, entende russo? Vou falar russo. Vocês vão sair daqui edificados? Abençoados? Ou vocês vão para casa dizendo, olha, a reunião está uma bênção. Aí o que ouve vocês diz assim, e você, tá velho, por quê? Você aprendeu o quê? Aí vocês, não, aprender mesmo eu não aprendi nada. Mas o mestre, olha, o pastor, o professor, como você queira chamar, estava inspirado, estava tão cheio do Espírito que falou russo a reunião toda. Irmão Paulo disse, não senhores, quando vocês se reunirem, um tem salmos, outro tem hinos e outro tem ensino, doutrina.
Junte tudo e façam uma boa reunião. Uma reunião inteligente, uma reunião que edifique, uma reunião que traga lucro para a sua psique. Uma reunião que faça você ser iluminado para a vida. Então, quando Jesus diz, olha, façam techuvá, Ele está dizendo, voltem para vocês, olhem para vocês, retornem para vocês, e após retornar para vocês, voltem-se para o Pai, voltem-se para Deus, se unam a Deus, se liguem com Deus, se conecte com Deus. Agora, como é que eu conecto com Deus se eu estou fora de mim mesmo? Se eu estou cuidando de todas as coisas mundanas, seculares, coisas deste século. Se eu estou com o meu olhar tão terreno quanto qualquer animalzinho. Se eu ando no piloto automático sem conscientização dos meus atos, gestos, palavras, ações. Como é que eu vou me conectar com o Criador? Não tem. Daí advém a canseira da alma. As tristezas, as angústias, entendeu? As enfermidades da alma, que pode somatizar e arrebentar até no físico. Essa semana fui cuidar de um amigo que passou por uma fase terrível na vida. Muitos problemas que ele arrumou para si, não teve a vigilância e o cuidado, e aí ele teve muitos problemas, e como resultado, o estresse começou a aparecer coisas no corpo dele, na sua pele. Fui com ele a um amigo que trata de forma eficaz, e o amigo olhou para ele só no ouvi-lo, já começou a dar alimento para a alma dele, e disse, o que tu estás vendo por fora está muito pior por dentro. Como assim? Ele já se assustou todos. Não, porque tem que cuidar daqui, tem que tratar a tua mente, tem que tratar o teu coração, tem que cuidar. Salomão, lá atrás, há 3.500 anos atrás, o Salomão já disse sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A vida começa aqui. Se aqui tiver tumultuado, a vida vai ser tumultuada. Se aqui tem perturbação, o que vai vir para o lado de fora é terrível. Se os pensamentos são ruins, as ações, os gestos, as palavras vão ser ruins. Então, techuvá é essa chamada para nós ir para dentro de nós. Ei, cuida de ti, te organiza, vê o que está errado, pesa-te. Mas não é para pesar para ver se engordou no corpo. Pesa as tuas ações. Reflete sobre as tuas atitudes, vê se você está bem, prove a você mesmo se você ainda está confiando, se você tem fé, porque tem gente que já perdeu a fé e nem viu, a fé já ficou lá longe, já andou uns 3, 4 quilômetros com a fé lá atrás, e aí já está andando sem fé, já está numa situação difícil e nem sabe. Porque perder a fé é perder a conexão da energia. Perder a energia, não tem mais ânimo para nada. Não vai chegar a lugar nenhum. Então, Jesus diz, faça techuvá. Arrependa-se. Se você pegar os textos, o Diego tem vários, passa ali, Diego, rapidinho, só para eles dar uma lida rápida, em todos os versículos que temos ali, ó,
Jesus falou de arrependimento, João Batista falou de arrependimento, os apóstolos, todos eles falaram de arrependimento. Pedro diz que o arrependimento, Atos 3, o 7 aí, Diego. Olha o que Pedro diz, esse aqui é muito interessante, é um dos versículos que eu separei aqui, que mais me tocou assim. Olha o que o Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos erros, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Olha só, eu faço um concerto comigo mesmo, eu retorno para mim, eu reponho as coisas no lugar, conecto com Deus, e da presença de Deus, o que vem? Tempos de refrigério, de saúde mental, tempos bons, tempos de alegria, tempos de consolação, ok? Se não houver esse trabalho, nós não temos como ter esse refrigério. Daí o fato da pessoa viver religiosamente, diariamente, dentro de uma igreja e, no entanto, não encontrar paz, não encontrar sossego. O que está havendo com ele? Ele não é mal intencionado, ele está bem intencionado, só que não aprendeu a cuidar de si mesmo. O fato de frequentar a igreja não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é a aplicabilidade daquilo que aprendemos. Eu conheço gente que está 50 anos frequentando a igreja e não mudou nada. Outro dia eu e o Charles estávamos conversando e falamos de alguns amigos que nós encontramos, fazem 25 anos que a gente não encontrava, 20 anos que a gente não encontrava. Fomos conversar e a gente conversa as mesmas coisas, de 20 anos atrás. É a mulher que está ruim, é a sogra que não presta, é o sogro que é trambiqueiro, é não sei quem que fez mal, não sei para quem. A conversa é essa. São pessoas que não se conectaram com Deus, que estão perdidas, são pródigos. Lucas capítulo 15. É a história que resume tudo isso aqui que eu estou falando. Quando você lê Lucas capítulo 15, nós temos a história do pródigo. Jesus contou essa história. Filho de um pai que tinha riquezas, que tinha de tudo, mas que resolveu andar por sua conta e risco. E pegou tudo que o pai tinha e foi para uma terra longínqua, diz o evangelista Lucas, escrevendo, dizendo que Jesus falou isso. Ele foi para uma terra longínqua, e lá nessa terra gastou tudo que tinha. O que ele tinha? Ele tinha animação quando saiu de casa. Ele tinha recursos para a vida quando saiu de casa. Ele tinha valores quando saiu de casa. Porque tem gente que diz, ele saiu com muito dinheiro. Ele saiu com a herança do pai. A herança do pai engloba tudo que ele precisava para ter um vidão. Quando trata da herança do pai, a herança do pai é tudo que precisamos para ter um vidão, uma vida feliz, alegre, próspera, uma vida cheia de alegria. Mas ele vai desperdiçando. Um dia ele gasta a alegria, outro dia ele gasta o prazer, né? Perde o prazer, gasta as energias e vai gastando tudo de forma errada. Tudo de forma errada, porque largou a ética do pai, largou o amor do pai, largou os recursos do pai, e o que levou consigo, que era do pai, foi dado para ele levou e foi gastando à toa. E quer saber, por último, essa parábola vai falar que ele perdeu até o juízo. E não é o que acontece? A pessoa vai se entristecendo, vai ficando sem forças,
vai ficando angustiada, arruma confusão com um, confusão com o outro, e no fim, quando olha, já não tem mais nem noção do que fala. Perdeu o juízo. Quantas pessoas que eu encontrei no meu caminho disseram, eu não sei mais o que fazer. Quem não sabe o que fazer, perdeu o juízo. Eu não sei mais o que vai dar, eu não sei aonde vai chegar. Nessa última política, o que teve de gente que perdeu o juízo? Entendeu? Perderam o juízo. Se atrapalharam todo, estão tudo atrapalhado, estão sem juízo. Tem pastor preso, tem líderes de todos os tipos presos, tem padre preso também. Estão lá. Por quê? Porque estavam lá fazendo o que não deviam. Entendeu? Porque estavam, porque eram maus, porque são pessoas, não, é que perderam o juízo. Perderam o juízo. Primeiro perderam o equilíbrio, depois perderam o juízo. Aí se meteram com o que não é para se meter, foram fazer o que não era para fazer. Só estou dando um exemplo. Isso acontece na nossa vida. Você nunca perdeu o juízo, não? Primeira vez que eu perdi o juízo, eu casei com a Gui. Se tivesse pensado. Não, foi um bom achado. Foi um bom achado. É só para brincar que eu falei assim. Entende? Foi um bom achado. Mas quanta gente perde o juízo por nada. Entendeu? Então, a história do pródigo fala de teshuvá. Como é que vai acontecer teshuvá? Primeira coisa, está escrito assim, caindo em si. Ele estava longe, hein? Caindo em si. É o equivalente, voltando o juízo. Retornando para si. Voltando para dentro de si. Ele começa a enxergar as coisas direito. Que eu não enxergo as coisas direito olhando para lá. Nem para lá. Na vida, não. No dia a dia, para andar, transitar na cidade, você usa esses olhos. Mas para cuidar de você mesmo de verdade, você tem que usar este olho. Esse que sai daqui. Que, aliás, é o responsável por interpretar o que vem daqui. Mas ele é mais ainda. Ele é o olho que vai fazer o discernimento da vida. Ele vai fazer o discernimento do que é bom, do que não é bom. É ele que vai apresentar ao juízo, ao tribunal interno, o que presta e o que não presta. E é claro que se você não está ali para fazer um julgamento do que é bom e do que é mal, acaba fazendo o que vem na telha. E aí faz de qualquer jeito. E fez de qualquer jeito, se dá mal. Então, para termos luz para a vida, é preciso fazer teshuvá. É preciso retornar para nós mesmos. E se você retorna, se eu retorno, se nós retornamos para nós mesmos, nós vamos descobrir uma coisa interessante. Que os problemas da vida, em sua maioria, é criados por nós mesmos. A impaciência é resultado de um descuido meu. A intolerância é resultado de descuido meu. O preconceito é algo que se gera dentro de mim. Não é fora. Irmão Deus, mas o fulano lá, ele está fora. Eu estou falando de nós. Estou falando de eu e você. O que tem aí dentro? Você já se examinou? Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Hein? Esse é o aspecto do retorno para nós mesmos. Como eu me vejo? Como eu me enxergo? Eu sou sincero comigo? Porque o cúmulo da mentira é eu mentir para mim mesmo. E tem gente que vive para fora
Aí finge, e daqui a pouco, até para ele mesmo, ele mente. Mente para si mesmo. Entendeu? Então o que Jesus está ensinando é a vida, a pérola inicial da iluminação, que torna a vida boa, é o arrependimento. Nesses moldes que te ensinei, techuvá, é o retorno para ti, e depois o retorno para o pai. Quando o pródigo cai em si, ele disse, puxa, eu vou usar a linguagem minha, tá? Que burro que eu sou. Ele pensou assim. Ai, irmão, ele não pensou assim. Claro que pensou. Mas eu sou um burro mesmo. Na casa do meu pai, até os empregados têm tudo. Na casa do pai, os empregados têm o que comer, têm o que vestir, têm onde dormir. E eu aqui padecendo necessidade. E aí ele volta para dentro de si, faz uma avaliação de si. E enquanto ele faz techuvá, esse retorno para o seu interior, ele vai tirando as conclusões certas, porque é dentro de nós que nós tomamos as decisões certas ou erradas. Sem juízo tomamos decisão errada. Ajuizados. Nós tomamos decisão certa. E ele agora voltou ao juízo. Ele estava sem juízo. Por que ele estava sem juízo? No piloto automático. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Entendeu? E aí ele vai no embalo. Não refletia nada, não pensava nada, não cuidava de nada, não vigiava em nada, não discernia nada, só deixava a vida levar. Resultado, arrebentou-se. Mas agora, caiu em si. Olha o que ele conversa, e essa não é uma conversa verbalizada, é uma conversa interna. Caindo em si, diz: quantos jornaleiros na casa de meu pai tem tudo, e eu padeço necessidade. Sabe de uma coisa? Levantar-me-ei, vou sair da inércia, vou parar de ser o que eu sou, vou sair da onde estou, vou retomar minhas energias, vou canalizá-las para um outro caminho, vou exercer o caminho da metanoia, farei meia volta no curso em que estou indo, retornarei, farei techuvá, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou voltar para o que deixei, vou retornar de onde saí, vou voltar à casa que deixei para trás. E foi. E foi surpreendido também, que ele foi ensaiando como ia conversar com o pai. E o arrependimento, techuvá, esse retorno, envolve também o reconhecimento de nossos erros. Então no caminho ele dizia, eu vou dizer para o pai, Lucas 15, pai, pequei contra ti, errei contra você, pai. E errei também contra os céus. Porque quando eu erro com uma pessoa, eu erro contra Deus, que é o Criador da pessoa. Tem gente que fica lá, ora, levanta a mão, chora a noite toda. Eu já fui assim. E não gosta do outro irmão que está ali. E não fala com aquela irmã lá. Nega a fala e odeia o de cá. Entendeu? Ora, não sabe que tudo que está fazendo não agrada a Deus. Quem não gosta do teu filho, te ofende. Quem não gosta da criatura, não ama o Criador. Quem não abraça o Filho de Deus, não abraça a Deus. Quem não recebe o Filho de Deus, não recebe a Deus. Ora, nós somos filhos de Deus. Nós precisamos nos amar uns aos outros e nós precisamos amar todos os outros. Os chatinhos, os enjoadinhos,
O bonzinho, o ruim, aquele terrível que dá até uma vontade de vomitar quando ele está perto de nós, entendeu? Nós temos que engoli-lo atravessado. Engole esse sapo, entendeu? Para você poder se aproximar de Deus, entendeu? Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: se vocês não perdoar as ofensas uns dos outros, ou em outras palavras, se vocês não equilibrar entre vocês mesmos, vosso Pai Celestial vai desprezar vocês. E por que faz isso? Porque o desprezo por um irmão é o desprezo por Deus. Falar de Deus e não querer ver o irmão é problema. É crença de fachada. É religião que não vale nada. Pois a base de qualquer boa religião é o amor. É o amor. Então o pródigo diz: ó pai, eu pequei contra ti. Eu vou dizer para ele vinha no caminho, eu vou dizer. Agora é metanoia, ele está fazendo um trabalho interno. Agora já não tem mais o que gastar, já não tem mais o que estourar. Agora está na ruína. E ele se lembra do pai e diz: eu vou fazer metanoia. E metanoia é isso, é raciocínio, é mudança de entendimento, é tomada de atitude na direção contrária, é arrependimento. E agora arrependido, ele chega para o pai, chegou lá, ele quer falar, o pai não deixa nem ele falar. Irmãos, Deus nos ama tanto. Mas Deus ama tanto cada um de nós. Todos os seres humanos. Não é nós aqui, não. Não é o irmãozinho que você tem por espiritual, não. É todos. Porque Deus amou o mundo, não foi um grupinho, não foi uma igrejinha, não foi uma turminha, não foi uma tribo, não foi uma nação, o mundo, de tal maneira, que enviou seu filho, para ensinar a gente, para orientar nós, não foi para morrer não que ele enviou, a morte é a crueldade humana mesmo. Deus enviou o filho dele para morrer por nós. Deus nunca enviou ele para morrer por nós. Que pai seria Deus? Vou te criar para tu ir lá morrer por eles. Por que ele não veio? É ensino errado, teologia errada. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que enviou seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não se acabe, não vá para a profundeza da tristeza, não vá para o abismo da derrota, da angústia interior, mas tenha vida eterna, que viva muito, muito, que não acabe mais a sua vida. É isso, o amor de Deus está aí para nós, para concluir. De todo o coração, eu digo para você, aquele pai não ficou no portão esperando o filho chegar, e nem deixou o filho abrir a boca para se explicar. Deus quer o arrependimento, Deus quer teshuvá, Deus quer o nosso retorno, Deus quer que a gente se guie pela sua luz, ok? Pelos seus ensinos. E Ele quer isso não porque altera alguma coisa nele, é porque Ele quer tanto o nosso bem, Ele quer ver nós tão bem, que Ele dedica a enviar pessoas, inspirar pessoas para nos ensinar esse caminho. O slide 14, Diego, diz assim: vamos nos voltar para Deus, vamos retornar para Ele, para todos nós. Ezequiel 18, 32, o Senhor diz: arrependam-se e vivam. Façam teshuvá e tenham vida abundante. Amém? Que Deus continue abençoando vocês e que dê a cada um de nós, a todos nós, a sua graça, para nós sempre termos esse entendimento. Cuidar daqui, voltar para aqui e conectar com Deus.
Que Deus te dê a paz. Quem não está em pé, nós vamos agradecer esta oportunidade.